Olá, eu sou o Fabiano, esse é o canal Prova e Veja. Quero dar as boas-vindas aqui a todos que estão chegando nesse canal nesse momento. Se você chegou aqui e não conhece ainda o canal, esse canal tem o propósito de tratar de questões escatológicas, que seria um estudo do Apocalipse, também questões contemporâneas que estão acontecendo. Este é o segundo vídeo do canal, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos também aos integrantes, aos inscritos do canal do Telegram. Esse canal é oriundo do Telegram, então eu iniciei lá o canal Prova e Veja no Telegram e hoje as pessoas que estão inscritas lá, o pessoal tem se inscrevido aqui no YouTube, nesse canal novo, para tratar dos assuntos tão importantes e pertinentes que tanto pensamos e tanto ouvimos falar, mas nada substitui a experiência pessoal, nada substitui uma reflexão pessoal e esclarecimentos, principalmente esclarecimentos aí bíblicos, acerca do que vem acontecendo e acerca do que aconteceu. Nesse vídeo eu quero comentar com você sobre três aspectos, três profecias que são muito impactantes e que estão se cumprindo. Uma já se cumpriu e outras estão se cumprindo. E ao constatar os cumprimentos destas profecias, isso nos leva ao fortalecimento da fé ou a reconsiderar o seu posicionamento com relação às questões espirituais e eternas. Digo com relação às pessoas que ainda não têm convicção acerca de um Criador e acerca do Messias que foi enviado pelo Pai Celestial. O profeta Ezequiel nasceu em torno de 565 e 535 anos antes do Messias. E ele profetizou algo que está acontecendo nos dias de hoje. Na verdade, tem alguns anos que já está acontecendo e hoje se consumou o fato. No capítulo 47 de Ezequiel, a partir do versículo 8 até o 11, existe uma profecia que ele mencionou, inspirado pelo Pai Celestial, que as águas do Mar Morto se tornariam em águas doces e ricas em peixes. Então, eu recomendo que você faça a leitura de Ezequiel 47 e faça a pesquisa acerca dos bolanes, chamados bolanes, que é o fenômeno que tem acontecido já há alguns anos com relação às águas do Mar Morto. Bem, isso já tem em torno aí de uns 10 anos, talvez um pouco mais de 10 anos, foi constatado que várias crateras estavam se formando em volta do Mar Morto. Isso na internet está riquíssimo em detalhes aí. E essas crateras elas iam crescendo tanto em largura quanto em profundidade. E nessas crateras começava a brotar água doce. Isso em volta, né, circunvizinhos ali, né, as águas do Mar Morto. E dessas crateras brotavam águas doces. E os cientistas até hoje não sabem o que aconteceu, na época não sabiam o que aconteceu, e hoje em dia também não dão respostas plausíveis do que está acontecendo. Mas pela Bíblia nós temos essa profecia lá, que foi o Pai Celestial, né, através do profeta Daniel, trouxe essa profecia à luz, que vem se cumprindo então nos nossos dias. E o que é interessante é que esses buracos, então, que a princípio iniciou em volta do Mar Morto, eles brotavam água doce e eles não sabiam, mas os pesquisadores começaram a estudar e fizeram então na sequência mergulhos no Mar Morto e constataram também que essa água doce estava brotando também do leito do mar, do leito do Mar Morto ali também estavam brotando águas, né? Na época, eu lembro que estudando e pesquisando isso, teve pesquisadores que comentaram que se a velocidade das crateras e a velocidade da água começasse a se propagar em torno de 5 anos, haveria peixes no Mar Morto. Pois bem, o que acontece é que foi constatado aí, se não me falha a memória, está entre 2020 e 2021, que já existe peixes no Mar Morto, tá? Você pode estranhar, poxa, mas não havia peixes no Mar Morto antes? Não tinha por conta da quantidade de sal, né? Eu não sei se todos sabem, mas o Mar Morto anteriormente era riquíssimo em sal. Ele tinha muito sal e aí acredito que a maioria das pessoas já sabe, né? Mas esclarecendo para as pessoas que não sabem, o Mar Morto, se você não consegue afundar na água de tanto sal que tem, você não conseguia afundar na água devido à quantidade
de sal, e o sal também ajuda a essa questão do peso do corpo a ser sustentado então pelas águas devido à quantidade de sal, né? Então, com tanto sal não existia vida no Mar Morto, por isso o nome Mar Morto, né? Então, apenas esclarecendo para as pessoas que não tinham esse conhecimento ainda, ok? E é interessante que na profecia, em Ezequiel 47, lá no versículo 11, é até interessante que ele fala que as águas do Mar Morto, então, elas seriam riquíssimas em peixes, e ao redor deles, então, ele fala que os charcos, os largos e charcos do Mar Morto, ao redor do Mar Morto, eles seriam deixados para sal. Então, ao redor, toda a salinidade do Mar Morto ficaria então ao redor dele, ou seja, o sal seria retirado do mar, né, e ficaria então ao redor. Isso consta então no versículo 11 do capítulo 47. O que eu quero ressaltar aqui, que é importante, muitíssimo importante analisar, é que essa é uma profecia que ela não está apenas relacionada com os tempos dos dias de hoje, que nós estamos vivendo, né? Não apenas como um sinal dos dias que foram profetizados, mas também acerca de uma manifestação e principalmente acerca de uma plenitude de vida que está contextualizada nesse capítulo e nas profecias, né? Contextualizada nos capítulos anteriores e nos próximos capítulos de Ezequiel, se referindo então a uma plenitude de vida, né? Se referindo a riqueza de peixes, transformação de uma água doce de uma água salgada em uma água doce, exorbitância, né? Uma quantidade enorme de peixes, ou seja, abundância de peixes, né? E aí os peixes também têm um significado bastante importante, né? E principalmente com relação à vida. Então essa profecia ela não está apenas relacionada com os dias de hoje, mas ela tem um forte vínculo com a plenitude do Pai Celestial, com a plenitude dos dias, com o que o Pai Celestial nos prometeu, né? E qual nós teríamos na vida eterna, que seria uma plenitude, ok? Relacionada à plenitude. Então, essa é uma profecia que está se cumprindo em plenos dias, né? E a cada dia mais. Então, agora a quantidade, já existe peixes, e agora então a quantidade de peixes nos dias de hoje, 2021, está crescendo então essa quantidade de peixes, ok? Por isso que eu digo que essa profecia então está se cumprindo nos dias de hoje, podemos analisar aí tranquilamente. Uma outra profecia também, que foi profetizada através do profeta João, aí já estamos falando aí do Apocalipse, tá? Está relacionado, registrado no livro do Apocalipse, no capítulo 16, versículo 12, em que o rio Eufrates iria se secar, ok? Então o texto diz que secou-se o rio Eufrates. Então, novamente, eu te convido a fazer a leitura do capítulo 16, versículo 12 do Apocalipse. E ali tem uma questão bem importante relacionada, e é outra profecia que está se cumprindo nos dias de hoje. Após você fazer a leitura desse versículo e desse capítulo de Apocalipse, faça também uma pesquisa acerca do rio Eufrates. Como era o rio Eufrates, como está o rio Eufrates hoje. Eu vou colocar algumas fotos que eu encontrei na internet a esse respeito, mas tem várias matérias e várias postagens e vários estudos mostrando o que está acontecendo, né, no rio Eufrates. O rio Eufrates não secou, você vai ver nas imagens que eu vou postar aqui, vou colocar aqui no vídeo. O rio Eufrates não secou, mas ele diminuiu muito, a quantidade de água dele reduziu bastante e tem reduzido cada dia mais. Então veja as fotos que eu vou colocar aqui no vídeo, né? Para você constatar, e também faça as suas pesquisas, que tem bastante material disponível aí na internet para você testificar disso, para você verificar isso. É interessante fazer uma observação aqui. Se para falar do rio Eufrates tem várias questões interessantíssimas e riquíssimas a serem estudadas acerca do rio Eufrates, mas eu quero apontar aqui apenas um aspecto do rio Eufrates que está relacionado biblicamente. O rio Eufrates ele está
totalmente ligado a Marcos. O rio Eufrates ele tem uma tradição desde a antiguidade a ser divisor, né? Então ele dividiu reinos, né? Você tinha o reino de uma margem, você tinha um reino, na outra margem você tem outros, né? Você tem marcos ali de divisões ali também de terras, né? Terras e posses de pessoas influentes, né? E também países e tudo mais. Então o rio Eufrates ele tem uma tradição desde o início, né, de divisões ali, de fazer marcos, como tradicionalmente hoje também os rios também têm essa premissa aí de fazer divisões aí de municípios, estados e tudo mais. Só que o rio Eufrates, além de ele ter essa tradição, né, do Oriente Médio, ok, ele também é um dos 4 rios que foram afluentes de um rio que nasceu no Éden. Então ele é um afluente do Éden. E aí tem uns aspectos também a serem estudados, né? Esse rio do Éden tem toda uma questão de vida também relacionada, né? Então é algo para ser estudado e analisado num outro momento. Mas eu queria ressaltar esse aspecto do marco que é, né? Que é essa tradição do aspecto então de divisão, né? Que vem também um dos aspectos aí do rio Eufrates a ser considerado. Não sei se você reparou, ou se você vai reparar, nas imagens mais atuais de uma parte do rio Nilo, ele tem um formato que lembra muito a letra ômega, ok? Lembra muito a letra ômega. Se você não sabe, a letra ômega, ela quer dizer fim, né? E o Pai Celestial, o grande eu sou, o nosso eterno Pai Celestial, ele comentou, né? Ele afirmou que ele é o alfa e o ômega. Alfa é o início, quer dizer o início no alfabeto grego, e o ômega quer dizer fim no alfabeto grego também. Então, repara que esse formato de ômega, uma das ilustrações vai mostrar isso, ou mostrou isso, bem nitidamente ali. Como não, a impressão que dá, né, podemos até afirmar, que é uma assinatura do próprio Criador, do próprio Pai Celestial, que está demonstrando que está cumprindo aquilo que foi verbalizado, declarado para 2 propósitos. Eu vejo 2 propósitos. E esses propósitos, aí podemos contextualizar também essas profecias, essas 3 profecias que eu estou mencionando agora, mas principalmente essa sobre o rio Eufrates e a terceira que eu vou mencionar em seguida, é que esses 2 aspectos para o fortalecimento da fé daqueles que já têm fé e para a observação e para a consideração daqueles que ainda não têm a fé, daqueles que ainda não se decidiram, ainda não têm uma fé baseada no Criador, no Pai Celestial e no seu Filho, o Salvador, que nos enviou, né, que foi seu Filho, conhecido como Jesus, mas seu nome é Yahusha. Em relação ao nome, já é um tema para um outro vídeo, um outro estudo, mas esses 2 motivos, fica muito claro que o Criador nos deixou para que nos tempos de hoje pudéssemos então nos fortalecer ou reconsiderar o nosso posicionamento com relação à palavra do Pai Celestial e o nosso relacionamento com Ele, que a qual Ele mesmo nos proporcionou através do seu plano e através do seu primogênito da eternidade, que é Yahusha, né, conhecido como Jesus. E a terceira profecia, essa também muito relacionada aos dias de hoje, está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4, em que está escrito que as pessoas correriam de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. O contexto desse capítulo de Daniel está relacionado realmente aos dias do fim. Está relacionado aos dias do fim. E não vamos nos aprofundar aqui, mas eu só quero realçar esse aspecto do que a ciência se multiplicaria, né? O texto diz que as pessoas correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Veja a força dessa palavra, a ciência se multiplicará, né? Nós conhecemos, vendo a história, temos entendido que a ciência ela tem crescido demasiadamente. De 20 anos para cá, a ciência assim realmente cresceu demais, né? De 20 anos para cá, nós temos aí, talvez até um pouquinho mais, nós podemos falar do genoma, nós podemos falar de nanopartículas, podemos falar de energia, o conhecimento da energia quântica, né? Computadores quânticos,
e por aí vai, né? Genoma, clonagem, uma série de questões aí científicas, e se falando principalmente, né, daí dos tempos para cá, se falamos de 10 anos para cá, se nós formos falar então e refletir acerca da parte de tecnologia, é surpreendente, né? Isso aí não tem nem o que discutir. E essas profecias, eu estou citando aqui, não é para nós temermos ou para nós nos achegarmos ao Pai Celestial e ao Salvador por ter medo do fim. A consciência e a melhor forma para nos achegarmos ao Pai, né, e fortalecermos a nossa fé não é com medo, e sim com o coração grato que Ele nos avisou e nos avisa de várias formas de como será a consumação dos séculos. Então, o motivo desse vídeo e o incentivo para você fazer o estudo não é com o ímpeto de condenação e tampouco um alerta para você sair correndo, né, e verificar essas coisas, mas é bom que, para quem não está convicto ainda, que então faça a sua opção pelo Pai Celestial, ou continue pesquisando até você ter as suas constatações. Eu posso lhe afirmar que a vida de uma pessoa que crê e vive com o Pai Celestial e com o Filho, ela é totalmente experimental. Você pode experimentar, você pode fazer prova do Pai Celestial. Tá? A vida com o Messias e a vida com o Pai Celestial é uma vida prática. Você pode ter as suas experiências pessoais. Você pode e deve ter as suas experiências pessoais. Né? E eu quero fechar aqui com o versículo tema desse canal, que está em Salmos capítulo 38, versículo 4, que diz: provai e vede que o Senhor é bom. E isso está totalmente intrínseco no convite que Ele mesmo, Pai Celestial, através do seu primogênito da eternidade, nos faz para que tenhamos então essa vida junto com Ele. Então, eu me despeço por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com as pessoas que você considera, com as pessoas que você ama, né? E faça seu comentário também. Se você também não curtiu, pode dar dislike, também não tem problema, né? E se você gostou, se inscreva no canal. E agradeço então a sua atenção e espero ter colaborado então para uma reflexão. Um grande abraço e fiquem na Shalom do Pai Celestial.